A gente estava falando no vídeo anterior sobre Jesus encontrar-se João para ser batizado, lá no versículo 13 até o 15 de Mateus capítulo 3. E surge essa pergunta, né? Por que Jesus foi batizado? Tendo em vista que o batismo de João era para arrependimento de pecados e Jesus não tinha pecado nenhum, portanto não tinha nada do que se arrepender. Então, eu separei aqui 4 motivos. Primeiro, era uma questão de obrigação, porque ele mesmo falou que era para cumprir toda a justiça. Segundo, era uma questão de consagração, porque assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, antes de começarem o seu ofício religioso, eles se lavavam e depois eram ungidos, o batismo era uma espécie de lavagem e depois disso o Espírito Santo repousa sobre Jesus e o unge para o exercício do seu ministério. Terceiro, era uma questão de proclamação, tendo em vista que João queria apresentar oficialmente Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1 e o versículo 29. E quarto, era uma questão de identificação. Jesus ali, como ser humano, 100% que era, estava se identificando com a raça humana. Uma observação com relação ao batismo. Batismo vem da palavra grega baptismo, que significa mergulho. Por isso que nós, consideramos a fórmula batismal como imersão a mais correta. Bom, no versículo 16 diz que o Espírito de Deus repousou sobre Jesus logo após ele ter saído das águas batismais, e uma voz do alto, disse: "É meu filho amado em quem me comprazo". E aqui é a afirmação de Deus de que aquele que saía das águas, Jesus, era o Messias e ele tinha acabado de ser ungido pelo próprio Espírito Santo. Bom, nesse versículo 17 de Mateus 3 é a primeira vez que a gente vê a Santíssima Trindade em ação com relação ao plano da salvação. Jesus que sai das águas, é aquele que vai morrer no Calvário. O Pai atesta que isso é da vontade dele e o Espírito Santo o unge para essa tarefa. Então aqui nós temos a Santíssima Trindade operando nesse processo de salvação da humanidade. Bom, então vamos para o capítulo 4. O capítulo 4, o foco dele é a tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo após 40 dias de jejum, em 3 níveis. O primeiro nível está lá no versículo 3 e 4, onde o diabo disse para Jesus: "Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães". Então o nível da tentação de Satanás com relação a Jesus era nos desejos da carne, no aspecto físico. Aí Jesus responde para ele, no versículo 4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O segundo nível da tentação tem a ver com a questão de Jesus provar a fidelidade de Deus, colocar Deus à prova, o que não é correto. E aí o diabo diz para ele, levou Jesus ao pináculo do templo e falou: "Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem". Jesus respondeu: "Não tentarás o Senhor teu Deus". E o terceiro nível de tentação, que está nos versículos 8 até o 10, era uma proposta de Satanás para que Jesus fosse rei, tivesse um reino com mais facilidade. Então ele diz para Jesus, no versículo 8, após levar Jesus a um monte muito alto, ele mostrar os reinos do mundo e a glória deles, Satanás faz a seguinte proposta para Jesus: "Vou te dar tudo isso se prostrado me adorares". Jesus diz para ele, "Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto". Então aqui nós temos 3 níveis de tentação: no aspecto físico, no aspecto da relação com Deus e no aspecto da fama, do desejo de se tornar fama e de conquistar as coisas de modo fácil, uma conquista sem sacrifício, um reino sem cruz. Então, resumidamente, esses 2 vídeos aí
tratam aí do capítulo 3 e o capítulo 4 de Mateus. Boa jornada, boa leitura, que Deus abençoe vocês.